Fala pessoal, Bruno aqui, dicas e palpites para os jogos do sabadão, dia 13/4. Vamos ter aqui ao final desse vídeo 6 bilhetes de odd 14, odd 18 e tem um bilhete aqui também pra gente tentar um estouro de odd 276. Então assiste todo o vídeo para você pegar todas as oportunidades que a gente vai passar aqui para vocês. Nesse final de semana a gente tem aí a volta do Campeonato Brasileiro, então a gente vai estar aumentando aqui um campeonato pra gente estar fazendo o acompanhamento no canal. Vai ter jogos aqui que eu não coloquei, que eu não vou citar, simplesmente foi jogo que eu não gostei de nada, nem cenário pro ao vivo a gente vai estar levando. Vocês vão perceber que, por exemplo, aqui na Premier League, eu coloquei apenas 4 jogos, mas tem mais jogos nesse dia, na rodada, só que eu não gostei de nada, então eu simplesmente pulei pro vídeo ficar mais dinâmico e a gente não precisar passar por esses jogos aí que a gente não vai fazer nada. Então, se esse vídeo aqui fez sentido, te ajudou de alguma forma, já vai dando uma força pra gente aqui no canal, se inscreve no nosso canal, deixa seu like aí também, ativa o sino de notificações para você ficar por dentro assim que a gente postar todos os vídeos e não perder nenhuma oportunidade. Bora lá então para o primeiro jogo do dia. Vamos começar com a Premier League, Newcastle versus Tottenham. A gente tem o Newcastle em 8º lugar com 47 pontos e o Tottenham quarto colocado com 60 pontos. Antes eu quero mostrar para vocês aqui a tabela de classificação. Então a gente tem o Arsenal líder com 71 pontos, o Liverpool com 71 pontos também, o Manchester City com 70 pontos e o Tottenham aqui em quarto colocado com 60 pontos. Então a gente vai ter um bom campeonato aí, muito disputado nessa reta final, briga pelo título, G4, tudo embolado. Então vai ser um campeonato bastante interessante nessa reta final. Voltando aqui para as estatísticas, o Newcastle tá vindo de um bom momento, tá vindo de vitória, ganhou do Fulham fora de casa por 1-0 nas últimas 10 partidas. O Newcastle teve apenas 2 derrotas, que foi para o Chelsea fora de casa e perdeu para o Arsenal também fora de casa. Então foram 2 jogos duros aqui, aonde a derrota era um pouco já que esperado. Já o Tottenham também vem de um bom momento, vem de vitória jogando dentro de casa contra o Forest, ganhou de 3-1 e nas últimas 10 partidas a equipe também tem apenas 2 derrotas, perdeu fora de casa para o Fulham de 3-0 e dentro de casa para o Wolverhampton de 2-1. No retrospecto casa e fora das equipes, o Newcastle mantém o seu bom padrão de futebol, é um time bastante forte, tem apenas 2 derrotas aqui também, jogando dentro de casa nas últimas 10 partidas, conta com 3 empates e 5 vitórias. Já o Tottenham, como visitante, cai bastante aqui do seu rendimento, não é onde ele mostra o seu melhor futebol. Nas últimas 10 partidas, o Tottenham conta com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então, mesmo sendo um time que cai bastante o seu rendimento fora de casa, ainda é um time assim que não tem muitas derrotas, empata bastante. Na média de gols das equipes, o Newcastle com ataque de média 2.5 e uma defesa de 1.7, contra o Tottenham de ataque 1.9 e uma defesa de 1.8. A precificação desse jogo então vai ficar num 5-3-2 pro Newcastle, naquele padrão que a gente usa para precificação, aonde a gente simula o resultado em 10 partidas dessas duas equipes aqui, ou equipes com o mesmo padrão, para a gente ter a nossa precificação. Então, ficou num 5-3-2 pro Newcastle, 5 vitórias do Newcastle, 3 empates, 2 vitórias do Tottenham, o que vai dar pra gente uma linha justa de Newcastle para vencer a partida, handicap menos 0.5. E aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do Newcastle, handicap 0.0 com odd de 2.07. Então a gente tem 2 linhas abaixo da nossa precificação, com uma odd bastante alta, o que está dando aí pra gente a possibilidade de pegar até o Newcastle handicap mais 0.25 nessa odd de 1.82, que é o que eu vou estar fazendo. Nessa linha aqui, em caso de empate, a gente tem metade da nossa aposta ganha, então vamos fazer a operação aqui com uma unidade, Newcastle handicap mais 0.25 na odd de 1.82. Próxima partida, Burnley versus Brighton. O Burnley está em 19º colocado com 19 pontos e o Brighton 10º colocado com 43 pontos. O Burnley vem fazendo uma péssima campanha, né? É o vice-lanterna da competição. A gente pode ver que nas últimas 10 partidas a equipe conseguiu apenas uma vitória, que foi jogando dentro de casa contra o Brentford, ganhou de 2-1. A equipe vai ter 4 empates e 5 derrotas nas últimas 10 partidas. Já o Brighton já faz uma campanha melhor, faz uma campanha ali bem meio de tabela mesmo. É uma equipe que oscila muito entre os resultados, empate, vitórias e derrotas. E nas últimas 10 partidas perdeu um pouco do fôlego. A gente pode ver que a equipe tem apenas 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No retrospecto casa e fora, o Burnley melhora um pouco quando joga dentro de seus domínios. A equipe conta com 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas nas últimas 10 partidas. E o Brighton, como visitante, tem apenas uma vitória, 3 empates e 6 derrotas nas últimas 10 partidas. Aqui a média de gols das equipes,
a gente tem dois ataques aqui ruins, o Burnley com ataque de média 1.2 e o Brighton com média de ataque 1, e duas defesas bastante vazadas, o Burnley com a defesa de média 1.8 e o Brighton com a defesa de 1.7. A precificação desse jogo então vai ser de 3-4-3, jogo equilibrado, 3 vitórias do Burnley, 4 empates, 3 vitórias do Brighton, o que vai dar pra gente a linha justa de handicap 0-0 e empate anula aposta. E aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do Burnley dupla chance com odd de 1,85. Então, novamente, duas linhas acima do que a gente planejou como linha justa, estão dando favoritismo muito grande aqui pro Brighton, que é sim uma melhor equipe, porém é uma equipe que oscila bastante e quando joga fora de casa, piora ainda mais o seu rendimento. Então a gente tem a possibilidade de pegar o dupla chance do Burnley, nessa odd de 1,85 é o que eu vou estar fazendo, uma unidade, Burnley ou empate para essa partida. Vamos agora de Forest versus Wolverhampton. O Forest, 17º colocado, 25 pontos, e o Wolverhampton, 11º com 42 pontos. O Forest também não faz uma campanha legal, tá lá na parte de baixo da tabela, como a gente viu. Nas últimas 10 partidas, a equipe conseguiu apenas 2 vitórias, conta com 3 empates e 5 derrotas, sendo que a última partida perdeu fora de casa para o Tottenham de 3-1. Já o Wolverhampton vem bastante inconstante na competição, passa ali por bons momentos, depois cai bastante o seu rendimento, depois volta a melhorar, então segue nessa gangorra eterna o campeonato inteiro. Nas últimas 10 partidas, o Wolverhampton conta com 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, sendo que a última partida perdeu em casa para o West Ham de 2-1. No retrospecto casa e fora, o Forest conta com 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Já o Wolverhampton como visitante tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas nas últimas 10 partidas. Na média de gols das equipes, bastante parecido, o Forest com ataque de 1.3 e o Wolverhampton com ataque de 1.4, e na defesa o Forest fica com a média de 1.5 e o Wolverhampton com a média de 1.8. Então novamente a precificação vai ser de jogo equilibrado, vai ficar num 4-2-4, o que vai dar pra gente também a linha justa de handicap 0-0, empate anula aposta, e aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do Forest handicap menos 0,25. Com isso, tá levando o valor lá pro lado do Wolverhampton, onde a gente tem um empate ao nosso favor. A gente consegue pegar o Wolverhampton mais 0,25 na odd de 1,98 ou até o Wolverhampton dupla chance na odd de 1,75. Dentro da nossa precificação de 4,24, a gente tem um valor esperado maior aqui na linha do handicap mais 0,25 nessa odd de 1,98. Então vamos estar pegando aqui com a unidade. Em caso de empate, a gente tem metade da nossa aposta ganha. Última partida da Premier League que a gente separou, Bournemouth versus Manchester United. O Bournemouth, 12º colocado, 41 pontos, versus o United, 6º colocado, 49 pontos. O Bournemouth vem fazendo uma boa competição, tá num bom momento, porém a equipe passa ali por momentos de oscilações e agora tá num momento até que legal. Nas últimas 10 partidas, conta com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Na última partida, perdeu fora de casa pro Luton de 2-1. Já o Manchester United melhorou bastante na competição, teve uma subida ali de rendimento muito boa, que vem se mantendo há bastante tempo. Nas últimas 10 partidas, a equipe conta com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Na última delas, empatou dentro de casa contra o Liverpool de 2-2. No retrospecto casa e fora, o Bournemouth conta com 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Vale ressaltar que já tem 4 partidas seguidas de invencibilidade jogando dentro de casa. E o United, como visitante, cai um pouco aqui do seu rendimento, tendo apenas 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. A média de gols das equipes, o Bournemouth com ataque de média 1.7 e uma defesa de 1.4, contra o Manchester United de ataque 1.4 e uma defesa de 1.8. A precificação do jogo vai ficar no 5-3-2 pro Bournemouth, que vai dar a linha justa do Bournemouth para vencer a partida, handicap menos 0.5. E aqui na Betano está sendo oferecido pra gente o handicap 0-0 na odd de 1,85. Então, como nos outros jogos que a gente fez as operações, duas linhas abaixo da nossa precificação, vamos estar pegando o Bournemouth, handicap 0-0 na odd de 1,85 com uma unidade. Em caso de empate, a nossa aposta é anulada, ela é devolvida. Vamos agora para a primeira divisão do campeonato alemão. Separei aqui pra gente apenas 3 jogos. O primeiro deles, Mainz versus Hoffenheim. O Mainz está em 16º colocado com 23 pontos e o Hoffenheim 18º com 36 pontos. O Mainz, apesar de estar lá na parte de baixo da tabela, vem fazendo uma campanha aqui bem mediana, de bastante oscilação, tem momentos bons e momentos ruins, e a gente pode ver que nas últimas 10 partidas a equipe conseguiu 3 vitórias,
3 empates e apenas 4 derrotas. Vale ressaltar que teve bons resultados aqui, como o empate contra o Leipzig fora de casa, a vitória dentro de casa contra o Augsburg. Então é aquilo que eu falei com vocês, o Mainz é um time que oscila bastante. Já o Hoffenheim também faz uma campanha até que legal. A gente pode ver que nas últimas 10 partidas a equipe conseguiu 3 vitórias, 3 empates e teve 4 derrotas. Vale ressaltar essa sequência de 3 derrotas seguidas aqui, que foi recente, e agora na última partida conseguiu acabar com essa sequência. Teve uma vitória dentro de casa contra o Augsburg de 3-1. No retrospecto, casa e fora, o Mainz conta com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Tem uma sequência de 5 partidas seguidas de invencibilidade jogando dentro de casa já. E o Hoffenheim, como visitante, cai muito do seu rendimento, tendo apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. A média de gols das equipes, o Mainz com ataque de 1.2 e uma boa defesa de 0.6, contra o Hoffenheim de ataque 1.5 e uma péssima defesa de 2.3. Precificação desse jogo, então, vai ficar num 4-3-3 pro Mainz, o que vai dar pra gente a linha justa de handicap 0,0 até um mais menos 0,25. Aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do mais para vencer a partida, handicap menos 0,5 na odd de 1,98. Então, tá bem precificado, a gente tá perto da nossa linha justa, o mais handicap menos 0,25 tá na odd de 1,75. Porém, como a gente tá com essa odd alta aqui, ó, a gente tem a possibilidade de pegar o Hoffenheim, handicap mais 0,75 nessa odd de 1,70. Aqui a gente teria novamente 2 linhas acima do que a gente planejou como linha justa. Então, vamos tá pegando aqui Hoffenheim, handicap mais 0,75 com uma unidade, tá feita a nossa operação para essa partida. Próxima partida, Borussia Mönchengladbach versus Dortmund. O Mönchengladbach, 11º colocado, 31 pontos, e o Dortmund, 5º colocado, 53 pontos. O Mönchengladbach é uma boa equipe, vem fazendo uma boa competição, porém conta com um grande problema que tem bastante empates durante toda a sua caminhada até aqui. Nas últimas 10 partidas, conseguiu apenas 2 vitórias, 3 derrotas e a gente vê aqui 5 empates. Já o Dortmund faz uma ótima competição, uma das principais equipes aí do campeonato. Nas últimas 10 partidas tem apenas 2 derrotas, 2 empates e conta com 6 vitórias. No retrospecto, casa e fora, o Mönchengladbach é bastante forte jogando nos seus domínios. Nas últimas 10 partidas a equipe tem 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Já o Dortmund, como visitante, mantém o seu padrão, é uma ótima equipe, tendo aqui nas últimas 10 partidas 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Vale ressaltar que já tem 9 partidas seguidas aqui de invencibilidade jogando fora de casa. Média de gols das equipes, 2 ótimos ataques, o Mönchengladbach com ataque de média 2.2 e o Dortmund com ataque de média 1.7, e na defesa o Mönchengladbach fica com a média de 1.5 e o Dortmund com a defesa de 0.6. Então aqui a gente vai ter um jogo equilibrado novamente, precificação de 3-4-3, é um clássico, linha justa de handicap 0,0, empate anula aposta, e aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha justa de Borussia Mönchengladbach, dupla chance na odd de 1,85. Então, novamente, 2 linhas acima do que a gente planejou como linha justa. A gente tem uma odd bem bacana aqui para estar pegando, na odd de 1,85. Daria para pegar até o Mönchengladbach mais 0,75, mas vamos aqui no dupla chance com a unidade Borussia Mönchengladbach ou empate para esse jogo. Próxima partida, Bochum versus Heidenheim. O Bochum, 15º colocado, 26 pontos, e o Heidenheim, 10º colocado, 33 pontos. O Bochum não vem de um momento legal, vem passando por uma fase bem complicada. Nas últimas 10 partidas, a equipe conseguiu apenas uma vitória, que por incrível que pareça, foi de 3-2 jogando dentro de casa contra o Bayern de Munique. Fora isso, a equipe conseguiu 3 empates e tem 6 derrotas. O Heidenheim também não passa por um momento muito diferente, a equipe tem um sério problema aqui de ter bastante empates na sua caminhada. Nas últimas 10 partidas, a equipe conseguiu 2 vitórias, também ganhou do Bayern de Munique jogando em casa por 3-2, tem 5 empates e 3 derrotas. No retrospecto casa e fora, o Bochum melhora bastante o seu rendimento quando joga dentro de casa, tendo nas últimas 10 partidas 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Já o Heidenheim, como visitante, continua tendo bastante empates, como de padrão, tem aqui 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Na média de gols das equipes, bastante parecido, o Bochum com ataque de média 1.7 e uma defesa de 1.4, contra o Heidenheim de ataque 1.4 e uma defesa de 1.7. A precificação desse jogo então vai ficar num 4-4-2 pro Bochum, o que vai dar pra gente a linha justa de Bochum, handicap menos 0,25. Aqui na Betano está sendo oferecido pra gente justamente essa linha do Bochum, handicap menos 0,25, porém a gente tem odd de 1,85, porém lá do lado do Heidenheim a gente tem o Heidenheim dupla chance com uma odd de 1,78. Então dentro dessa odd aqui, dentro dessa linha, a gente já tem um valor esperado muito bom dentro da nossa precificação. Então vamos estar pegando aqui Heidenheim dupla chance com uma unidade
essa é a operação para esse jogo. Vamos agora para o nosso querido Campeonato Brasileiro, que se inicia agora, nesse final de semana, e a gente já tem aqui o primeiro jogo, Internacional versus Bahia. O Internacional vem fazendo um bom início de ano, tem um bom time, porém a equipe está passando por um momento muito complicado, está em crise, teve aí a sua eliminação lá no Campeonato Gaúcho, perdeu nos pênaltis, e agora no Campeonato Sul-Americano vem de 2 empates de 0-0, fora de casa e dentro de casa, a equipe está cobrando bastante, então está passando por um momento aí bem conturbado, uma crisezinha ali onde a equipe está sendo cobrado bastante. Aqui nas últimas 20 partidas, a equipe conta com apenas uma derrota, porém tem todo esse cenário onde eu passei para vocês aqui agora. O Bahia também vem fazendo um bom início de ano, porém teve tropeço ali no Campeonato Regional, perdeu para o Vitória o título. A equipe aqui, nas últimas 20 partidas, conta com apenas 4 derrotas. E quando a gente joga esse retrospecto aqui para ver apenas casa e fora, o Internacional está invicto jogando nos seus domínios até agora, tendo 6 vitórias e 2 empates. E o Bahia, como visitante, conta com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A média de gols das equipes, 2 ótimos ataques, o Internacional com ataque de média 2 e o Bahia com ataque de média 1.8. E a grande diferença fica aqui na defesa, onde o Inter tem uma defesa de 0.5 e o Bahia uma defesa de 1.5. A linha justa para esse jogo, então, é de Internacional para vencer a partida, handicap menos 0.5. E aqui na Betano está sendo oferecido para a gente, Internacional menos 0.75 na odd de 1.98. Então tá próximo aqui da nossa linha justa, a gente teria aqui um Bahia handicap mais 0.75, que eu começo a gostar, mas eu queria mesmo se fosse um Bahia handicap mais 1, porém com essa odd de 1.60 eu não gosto, então esse jogo eu vou levar pro ao vivo, vamos tentar buscar um Internacional handicap menos 0.25 com uma odd de 1.80 para cima. Próxima partida, Criciúma versus Juventude, duas equipes aí que subiram da Série B para a Série A esse ano. O Criciúma vem fazendo um bom início de ano, a equipe vem de título, ganhou o seu campeonato estadual, a equipe tem aqui nas últimas 20 partidas apenas 3 derrotas. Já o Juventude também vem fazendo um bom início de ano, a equipe conseguiu chegar até o final do Gauchão, perdeu o título para o Grêmio. No retrospecto casa e fora, o Criciúma conta com apenas uma derrota jogando dentro de casa até o momento, conta com 8 vitórias e 1 empate. Já o Juventude, como visitante, não tem números legais, tem apenas 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A média de gols das equipes, o Criciúma com um ataque muito bom, média de 1.8 e uma ótima defesa, média de 0.6. E o Juventude fica com médias iguais aqui no ataque e na defesa, média de 0.9 para cada. A precificação desse jogo vai ficar num Criciúma para vencer a partida também. Aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do Criciúma menos 0.25 com uma odd de 1.87. Então, gosto bastante dessa linha e dessa odd. Então, vamos estar pegando aqui Criciúma, handicap menos 0.25, aonde se ficar empatado, a gente perde metade da nossa aposta. Vamos aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Próxima partida, Fluminense versus Bragantino. O Fluminense vem fazendo um bom início de ano, tem um bom time, apesar de não ter conseguido conquistar o campeonato estadual, perdeu, foi eliminado no campeonato carioca. A equipe passou por um momento muito complicado, onde teve bastante jogador lesionado, então estava bastante desfalcado. E agora, nessa última partida aqui da Libertadores contra o Colo-Colo, teve a volta do Cano, teve a volta do Ganso, o que melhorou muito a equipe e com isso conseguiu a sua primeira vitória na Libertadores, ganhou dentro de casa de 2-1 contra o Colo-Colo. No jogo de estreia da Libertadores, empatou em 1-1 fora de casa contra o Alianza Lima. Já o Bragantino também fez um bom início de ano, conseguiu chegar na fase de mata-mata ali do Campeonato Paulista, porém foi eliminado, não conseguiu avançar e a equipe está vindo de derrota na Sul-Americana, perdeu fora de casa de 3-0 para o Racing. No retrospecto casa e fora, o Fluminense é bastante forte quando joga nos seus domínios, tem apenas 2 derrotas até o momento, que foi no Campeonato Carioca, perdeu para o Botafogo e perdeu para o Flamengo. Já o Bragantino, como visitante, está passando por um momento delicado, já conta com 4 partidas seguidas de derrota. A equipe conseguiu 2 empates e 4 vitórias. Média de gols das equipes, Fluminense com um ótimo ataque de média 1.8 e uma defesa de média 1, e o Bragantino com ataque de média 1.1 e uma defesa de 1.3. A linha justa desse jogo, Fluminense para vencer a partida, handicap menos 0.5, e aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do Fluminense para vencer a partida, só que com odd alta, odd de 2.05. Com isso, a gente tem a possibilidade de pegar o Fluminense, handicap menos 0.25, na odd de 1.78. Então vamos aqui com a unidade, Fluminense handicap menos 0.25 para essa partida. Próxima partida, São Paulo versus Fortaleza. Já começo falando aqui, essa lista de desfalque aqui do São Paulo, bastante grande, então é uma equipe que está com bastante problema aí na escalação. O São Paulo está passando por um momento muito delicado, justamente por causa desse monte de desfalque que está tendo. A equipe
teve derrota no primeiro jogo da Libertadores, perdeu de 2-1 fora de casa pro Talheres, conseguiu a vitória agora no último jogo em casa de 2-0 pro Cobressal, mas o Cobressal é uma equipe ali muito ruim. O São Paulo teve algumas voltas aqui para esse jogo também, como o Caleri, o Nestor, então deu uma boa melhorada na equipe. E lá no Campeonato Paulista, a equipe perdeu na fase de mata-mata para o Novo Horizontino. Já o Fortaleza tá vindo de vitória muito boa aqui na Sul-Americana, aplicou uma goleada de 5-0 no Nacional. A equipe fez um bom início de ano, porém tem bastante empates aqui, a gente pode ver que a equipe vem oscilando bastante. No retrospecto, caso e fora das equipes, o São Paulo dentro de casa conta com apenas uma derrota, porém ficou 3 jogos seguidos aqui de empate, aonde isso daqui prejudicou muito a equipe, aonde levou a, por exemplo, a sua eliminação no Campeonato Paulista. E o Fortaleza, como visitante, segue aqui no seu padrão de oscilar bastante, a gente pode ver aqui pelo gráfico, né, subida, descida a todo momento. Então, tem aqui 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. A média de gols das equipes bastante parecido, São Paulo com ataque de média 1.6 e uma defesa de 0.8, e o Fortaleza com ataque de média 1.7 e uma defesa de 0.9. Então aqui a gente vai ter um jogo equilibrado, precificação de linha justa, handicap 0-0, empate anula aposta. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente o São Paulo para vencer a partida na odd de 1,93. Essa linha aqui do São Paulo para mim seria ajuste se a equipe tivesse completa, sem problema de desfalque, e não é o caso, tá passando por todo esse problema e ainda toda a pressão que a torcida tá colocando em cima, que tá levando pra gente a possibilidade de pegar o Fortaleza mais 0,75 nessa odd de 1,70. Então vejo bastante valor aqui pela atual situação do São Paulo. Então vamos tá pegando aqui com a unidade Fortaleza, handicap mais 0,75. Bora lá agora com os nossos bilhetes prontos aqui do dia. O primeiro deles, uma tripla lá no jogo do Burnley versus Brighton, over 1.5 gols da partida, ter pelo menos 2 gols na partida. No jogo do Forest versus Wolverhampton, over 1.5 gols da partida, e no jogo do Newcastle versus Tottenham, ambas as equipes marcam sim ou over 2.5 gols da partida, odd de 1,88. Vamos aqui com meia unidade para essa partida. Próximo bilhete, uma dupla no jogo do Newcastle versus Tottenham, dupla chance do Newcastle ou empate, e no jogo do Bournemouth versus Manchester United, dupla chance do Bournemouth ou empate. Odd de 2,47, vamos aqui também com meia unidade, tá feita a operação. Próximo bilhete, uma tripla no jogo do Mainz versus Hoffenheim. Race 3 cantos do Mainz, pro Mainz marcar 3 escanteios primeiro na partida. No jogo do Leipzig versus Wolfsburg, Race 3 cantos do Leipzig. E no jogo do Stuttgart versus Frankfurt, Race 3 cantos do Stuttgart, odd de 2,34. Também vamos aqui com meia unidade, tá feita a operação. E agora, nos próximos bilhetes, a gente começa com as odds altas. Aqui uma dupla de empate no jogo do Mönchengladbach versus Dortmund, empate. No jogo do Bochum versus Heidenheim, empate, odd de 15,58. Também vamos aqui com meia unidade, tá feita a operação. Próximo bilhete também é uma dupla de empates no jogo do Brentford versus Sheffield, empate. No jogo do Burnley versus Brighton, empate, odd de 18,43. Também vamos aqui com meia unidade. Próximo bilhete é uma quádrupla de empates, juntando essas duas que a gente fez agora para trás. Então, empate no jogo do Dortmund versus Borussia Mönchengladbach, jogo do Bochum versus Heidenheim, empate. Jogo do Brentford versus Sheffield, empate. No jogo do Burnley versus Brighton, empate, odd de 2,79,90. Aqui vamos com 0,10 unidades, tá feita a operação. E o último bilhete é uma tripla de marcadores no Campeonato Brasileiro. Ano passado a gente acertou uma odd aí 35 nesse mercado aqui, nesse tipo de aposta, fazendo uma tripla de artilheiros. Então vamos continuar trazendo isso aqui em cada rodada do Brasileirão. No jogo do Internacional versus Bahia, o Oscar Estupian para marcar pelo menos um gol. No jogo do Fluminense versus Bragantino, Germancano para marcar pelo menos um gol. No jogo do Criciúma versus Juventude, Felipe Viseu para marcar pelo menos um gol, odd de 38,88. Vamos aqui com 0,25 unidades, tá feito a nossa operação. E encerrado então, pessoal, os jogos do sabadão, dia bastante cheio, bastante movimentado, bastante aposta a gente fez aqui no pré-live, alguns cenários para estar levando pro ao vivo, e temos os nossos bilhetes aqui, umas odds muito boas pra gente tentar o estouro, que pode ser muito bom aí pra gente já começar esse Campeonato Brasileiro com o pé direito, beleza? Também a gente tem a Betano, que é o site parceiro aqui do canal. Se você não tem conta na Betano, vou deixar um link na descrição. Pega o link, abre sua conta, já garante seu bônus de boas-vindas aqui de até R$500 e você fica com uma banca excelente para estar iniciando. Também confere aí novamente se você está realmente inscrito no nosso canal. Se não tiver inscrito, já se inscreve, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sininho de notificações também, que é bastante importante. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!